Mudando de assunto aqui, virando a página do assunto então, e até porque essa mazela é nacional, né? Mas a gente tem algumas outras aqui também que são bem locais. Por exemplo, essa aqui. UPAs ficam lotadas e centro de saúde vazios aqui em Belo Horizonte no fim de semana de plantão especial para atender os casos de doenças respiratórias, principalmente em casos de crianças. E aí, Eduardo, eu não sei, eu olho para essa situação e a gente viu na outra semana, né, naquela semana que se passou, muita confusão. Vimos agora, de novo, nessa semana, mais confusão. Me parece que está mal comunicada essa história, hein, Eduardo? Rapaz, é um pouco de tudo. Falta comunicação, falta bom senso, falta orientação. Eu tenho repetido exaustivamente aqui algo que as autoridades deviam estar fazendo, que a comunicação da prefeitura devia estar fazendo. Não leve seu filho para a UPA ao primeiro sinal de febre, de dor de cabeça. Use o centro. E se o seu filho não está bem, tossindo e tal, use o centro de saúde de dia, com mais vagar, com mais possibilidade. Outra coisa que eu falei outro dia com a secretária Cláudia Navarro, que veio ao Rádio Vivo, e ela falou: olha, de fato você tem razão, nós estamos operacionalizando para montar, mas está demorando. Aliás, não deviam ter desativado aquele teleatendimento da época da pandemia. Deviam ter continuado com ele, sabendo que o inverno estava chegando. Nesse bate-cabeça de UPA e posto de saúde, senhor Júnior, falta muito bom senso, falta muita comunicação. Porque se você tem uma equipe de 10 médicos com um telefone amplamente noticiado, quando o bebezinho do Alan, nosso colega aqui, recém-nascido, apresentar alguma diferença, algum sinal, o Alan bate uma linha para lá, ele, a esposa, e a médica fala: como é que ele está? Ele está com febre, de quanto? 37 graus. O que mais? Ele está tossindo. Diarreia, não. Aquelas perguntas básicas que médico faz e que serão feitas na UPA por uma enfermeira. Não que a enfermeira não esteja tão qualificada quanto a médica, mas ela vai fazer uma triagem. As perguntas que a mãe, que a médica vai fazer por telefone são as mesmas que a enfermeira fará quando essa criança chegar. E, dependendo das respostas, a mãe vai dizer o seguinte: tenta aí uma Novalgina e tal, bota uma compressa disso, daquilo, e espera. E vai de olho. Qualquer coisa você volta a ligar aqui ou corre para a UPA. Tá. A mãe vai para a UPA, a enfermeira faz as mesmas perguntas, as respostas são as mesmas, então fala: você, de acordo com o protocolo de Manchester, não é grave. Nós vamos botar uma pulseira verde na sua criança e ela vai esperar 6 horas. E isso, senhor Júnior, eu repito, já disse aqui no Conversa, eu preciso repetir, para os mais pobres, isso está acontecendo também nos hospitais de plano de saúde. 4, 5 horas de espera. Então a gente tem que ter, primeiro, a noção de que isso viria, né, gente? Nós ficamos 2 anos sem tanta aglomeração e a aglomeração chegou. Segundo, a gente tem que ter consciência de que o primeiro sinal de mal-estar não é para correr para o hospital. Porque se todo mundo correr para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, vai dar no que está dando. Eu repito para fechar, senhor Júnior. Faltam pediatras? Faltam. Falta uma fiscalização para saber se todo mundo está escalado, está trabalhando de fato? Falta. Falta uma organização? Falta. Mas, sobretudo, falta informação para que as pessoas sofram menos sem sair de casa, senhor Júnior. Ô Rita Mundim, me parece um filme repetido, sabe? Toda época de junho, julho, quando esfria mais, a não ser esses 2 anos de pandemia, que a gente esqueceu um pouco dessa situação, porque realmente a falta de contato, né, evitou essa aglomeração toda. Mas, assim, é um filme repetido de anos, né? Chega nessa época do ano, UPAs, centros de saúde, hospitais, inclusive particulares, com filas gigantescas, por causa da grande demanda também. Pois é, o que é um filme repetido por anos e anos? É um problema estrutural. Então, infelizmente, a saúde no Brasil é um problema estrutural. E o Eduardo tocou em assuntos muito interessantes, né? É a falta de evolução. Então, você tem um problema, você tem que estar estudando esse problema, você tem que estar melhorando a política pública para saná-lo, que é quase que impossível, mas para melhorar a qualidade do atendimento das pessoas. E nós estamos falando de saúde. E o Eduardo falou no uso da tecnologia, né? Que isso é uma realidade no século XXI e que não vem sendo feito de uma forma mais adequada ou mais intensificada junto à saúde pública.
Então, é o uso da tecnologia, a comunicação. Até todo mundo hoje tem celular, tem smartphone. Então, isso permite uma interatividade muito grande entre o cidadão e o serviço público. Mas basta que o serviço público se adeque a essa realidade. Então, é necessário intensificar o uso da tecnologia para diminuir esse sofrimento em filas, como disse o Eduardo. Então, vários problemas poderiam ser diagnosticados pela tecnologia e esse tempo de espera nas filas poderia ser feito nas casas até que o quadro, né, se fosse o caso do quadro se agravar. E outro dado muito importante que o Eduardo falou é a questão da informação sobre a forma de campanhas. Então, nós não temos mais campanhas públicas, o inverno está aí. Então, é normal, é natural que haja tosse, que haja problemas, que ocorram problemas pulmonares. Então, esse tipo de quadro, ele poderia ser colocado em campanhas e as pessoas poderiam ser alertadas que isso não é motivo para sair correndo para o posto. E quais seriam os quadros que deveriam ser diagnosticados pelas famílias, né, como quadros preocupantes. Então, isso são campanhas. Então, se a gente juntar os pontinhos, né, a tecnologia, a interatividade entre o serviço público e a sociedade, as campanhas de esclarecimento, isso aí poderia minorar o sofrimento que nós estamos passando hoje em termos de saúde pública. E aí, Ragazzi, alguma solução para esse problema aí? Um problema sério, né? Para quem tem uma criança em casa e precisa de um atendimento médico, geralmente esse atendimento precisa ser um pouco mais rápido, porque o pai entra em desespero. Um problema seríssimo, né, Júnior? E o Eduardo estava falando, estava refletindo aqui sobre os últimos 2 anos que a gente passou de pandemia e a gestão da saúde em Belo Horizonte. A gente já sabe, né, historicamente, no inverno, você tem um aumento muito grande desse tipo de caso. Você já sabe ali também, já era esperado que depois, né, no pós-pandemia, na pior parte da pandemia, a gente saiu de casa, né, saiu desse confinamento e teve contato com outras pessoas, então você tem contato com outros vírus, isso é natural, ainda mais criança também. Será que a prefeitura também não deveria ter feito uma gestão pensando nisso, já uma administração já prevendo esse tipo de problema? Será que nos últimos 2 anos já não tinha que ter tido um estudo, uma preparação para esse tipo de questão, no pós também? Porque não é possível, parece que e muita gente elogia, mas parece que a gente teve uma gestão de saúde em Belo Horizonte nos últimos 2 anos que se resumiu só a abre e fecha comércio, né? Você não teve um preparo. Hoje a gente está vendo isso aí muito refletido nessa questão das UPAs lotadas, falta informação também, falta muita coisa, mas me impressiona a falta de preparo também, a falta de organização pensando para frente. Isso aí me choca sempre. Ô Mal Camargos, o problema é grande e o diagnóstico está dado. Você vê alguma solução? A solução foi dada pela mesa. A telemedicina é uma solução, mas é bom lembrar, ela não está totalmente regulamentada no Brasil, mas e ainda, onde está, até onde pode ir, está muito mais avançada na saúde privada do que na saúde pública. O SUS ainda engatinha quando falamos em telemedicina. E de outro lado, o Ragazzi falou bem a solução. Se o problema é recorrente e se ele tem uma duração de tempo fixa, basta os gestores se anteciparem e aumentarem o volume de profissionais nessa época. Isso deveria ter feito, como foi feito esse fim de semana com reforço com pediatras. O caminho é esse, reforçar o atendimento sob o aumento da demanda, e esse reforço era pontual durante os meses de inverno.